Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Que maravilha estar aqui reunidos com vocês. Enquanto eu aguardava aqui dar o horário, nós fomos ouvindo umas canções aqui para aquecer o nosso coração. E é um tempo muito especial estar aqui com vocês. Eu quero só confirmar se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo? Ok, que Sim, maravilha, que sim, bem. Eu gostaria de saber quem está aqui com a gente. Sim, tô te ouvindo e te vendo bem. Ai, que maravilha. Heloísa Cid. Heloísa da CIB Rio Verde, bem identificada, gostei, Heloísa. É bom quando a gente se identifica, né? e, Ah, e o DET do setor universitário. ai, que bênção, seja bem-vinda, Ildete. Obrigada. Maria da Cib de Rio Verde. Ai, seja bem-vinda, Maria, que bênção, Eu sou a Lari- Chelsea, sou do universitário, mas eu atuo na congregação do setor Orlando de Moraes. que maravilha, seja bem-vinda. Larissa, de Goiânia, Solange Parque. Bênção, Larissa. Kelly, da Igreja Batista Liberdade, em Tumbiara. Ai, que bom ter vocês aqui. Mais uma corajosa. Rose, Primeira Igreja Batista em Acreúna. Bênção, Rose. Tá em Paraúna hoje, né? Foi passear. Sim, tô curtindo a mamãe aqui um pouquinho. Coisa boa. Temos aqui a Sônia. Sônia de onde? Temos também a Rebeca, Marcela Raquel, Lucivânia Melo. Pode falar, Sônia. Igreja Batista do Setor Universitário. Que bênção, seja bem-vinda. Obrigada. Temos mais alguém? Tereza acabou de chegar, seja bem-vinda, Tereza. Minhas irmãs, é um privilégio estar aqui reunidas, né, nesse grupo aqui. Hoje nós estamos gravando, conseguimos gravar o nosso encontro, vai ficar registrado e depois a gente vai editar e organizar para poder compartilhar com as outras irmãs que não puderam estar aqui hoje. Mas eu quero contar com a participação de vocês. Eu gostaria que vocês respondessem algumas perguntas durante o nosso treinamento. E no final, quero lançar um desafio para 30 dias, em que nesse desafio de 30 dias nós vamos dobrar a quantidade de crianças das nossas igrejas, hein? Quem está comigo nesse desafio? Meu esposo viu a divulgação, ele falou assim: é muita ousadia, hein? E é um desafio mesmo, é uma ousadia, nós precisamos realmente ser ousadas. E essa tem sido a minha oração, sabe? Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me dê ousadia, me dê coragem, me dê estratégia. E eu quero contar com a coragem e a ousadia de vocês para a gente fazer esse desafio. Nossa missão aqui é, não é só encher as igrejas, mas sim esvaziar o inferno. Tirar essas crianças dos laços, né, do mal ali. Elas estão sendo arrebanhadas pelo nosso inimigo e nós precisamos fazer alguma coisa. Não podemos ficar paradas. Então, por isso que eu quis lançar esse desafio hoje aqui para vocês. Vamos começar. Alguém mais gostaria de se apresentar? Não, vi que a Rebeca escreveu aqui, acho que ela está com dificuldade para ligar o áudio. Está chegando mais algumas irmãs, que bênção. Eu sou Rebeca, a, eu sou a Tereza, eu sou da sim, Igreja Batista de Trindade, mas eu não estou no Ministério Infantil. Eu já trabalhei muitos anos no Ministério Infantil, mas em outra denominação, né?
E atualmente eu saí porque, assim, tem muitos anos, tem 32 anos que eu sou professora, então eu estou, assim, cansada mentalmente, né? Aposentei um horário, aí eu pedi para mudar de ministério. Então, hoje eu estou no Ministério de Missões. Só que, assim, eu gosto muito do Ministério Infantil. Inclusive, o Ministério Infantil sempre deu muita base para o meu trabalho na escola. Glória a Aí, por Deus. isso que eu participo das reuniões, eu acompanho o grupo, mesmo não estando no Ministério. Que bênção, minha irmã. É muito bom tê-la aqui com a gente, com a sua experiência. Você pode compartilhar com a gente, né, algumas estratégias e contar seu testemunho, assim, quando você tiver, vontade e liberdade para fazer isso, tá bom? Esse ano, por exemplo, vocês postaram no grupo Janeiro Branco, né? Aí eu Uhum. trabalhei na escola, o Janeiro Branco, foi excelente. Aí eu Olha trabalhei só. ele com o Ministério de Jovem, e depois o pessoal gostou, eu trabalhei também o Janeiro Branco no grupo, pequeno grupo multiplicador. Olha que maravilha, glória a Deus. E é isso, irmão, fazer missões é para todas as idades, né? Nós estamos aqui falando de ministério infantil, mas a nossa missão é anunciar Jesus a toda criatura, sendo ela criança, jovem, adulto ou idoso, né? Essa é a nossa missão. Que bênção, eu fico muito feliz em saber disso. E é bom ter esse feedback, porque às vezes a gente compartilha algumas informações, dicas, materiais, e poucos retornos nós sabemos, né? Assim como no Ministério Infantil. Não sei se as irmãs já perceberam isso ou já pensaram sobre isso, mas no Ministério Infantil nós evangelizamos, falamos de Jesus e fazemos muitas programações, tipo EBF, né? Que vem muitas crianças, elas se convertem ali naquele momento e muitas vezes a gente não vê o fruto lá na frente. Às vezes muda de cidade ou vai para outra igreja e a gente não vê esse fruto. Eu falo por experiência própria, né? Eu me converti através de uma EBF, frequentei um pouco a igreja da qual eu participei da EBF, mas depois eu me desviei caminhando ali com a minha mãe, não crente na época, e aí depois, quando eu voltei, me reconciliei com Jesus, já foi em outra igreja, e aquela irmã missionária, serva do Senhor, que evangelizou a minha vida, que pregou para mim, e eu me converti. Eu não me lembro quem é, e com certeza ela não sabe quem eu sou, né? O que eu estou fazendo. Então, muitas vezes a gente não vai saber, a gente não vai ver o fruto. Mas saiba que Deus, ele nos usa como instrumento, se nós nos deixarmos ser usados. E eu sempre digo que Deus, ele sempre vai fazer o trabalho, né? Ele sempre vai buscar os seus filhos, resgatar os seus filhos ali, mas nós precisamos simplesmente fazer parte daquilo que Deus está fazendo, porque fazer ele vai fazer. Se ele não for me usar, ele vai usar outra pessoa, né? Então, para mim é um privilégio realmente fazer parte do que Deus está fazendo. Amém? Glória a Deus por isso. Quero orar com vocês. Eu quero pedir à irmã Tereza, que compartilhou aqui sua experiência conosco. Irmão, você pode orar agradecendo a Deus por esse encontro, pedindo que o Senhor nos direcione nessa noite? Podemos orar sim. Eu quero dar um testemunho, né, que esse ano eu perdi minha mãe, aí quando tinha 20 dias que eu perdi ela, eu sou de Trindade, fui levar meu filho numa festinha à noite e estava retornando, né, eu deixo lá e volto, né. Aí no caminho, antes de entrar na avenida, não sei se vocês conhecem Trindade, aí quando eu fui entrar na avenida, eu olhei e não tinha nada, né. Eu entrei, quando eu entrei no meio da rua, eu percebi que vinha uma moto em alta velocidade, eu assustei demais, acelerei meu carro para sair da pista e deixar o carro passar. Só que quando acelerei, a moto perdeu a direção e foi para cima de mim. Aí o meu carro acabou, perca total. O cara morreu na hora e eu fraturei minha mão. Estou de cirurgia, mas assim, diante da perca do carro, de tudo que aconteceu, depoimento da polícia, tudo, eu tive um livramento. Que não era para eu estar viva diante da situação, né? Então, assim, eu todo momento agradeço a Deus por ter permitido que meus dias, mais dias na Terra, né? Que aquele momento era para ser meu fim. Mas Deus não permitiu. Então, assim, Amém. estou bem, estou afastada do trabalho por 2 meses, né? Minha cabeça está muito boa, tranquila, em paz, orando pela pessoa, pela família dele, né, que ficou 23 anos.
Mas foi uma fatalidade que ele provocou, né? Mas Deus sabe das coisas, então, assim, quero só agradecer e dar esse testemunho, né? Porque até as pessoas falam, nossa, eu tô achando você tão tranquila, porque, assim, a pessoa sofreu um acidente e morrer na hora. Eu falei, não, mas, assim, eu tô tranquila, tô em paz, e tenho orado muito com a família dele, e peço sempre as pessoas fazer isso também, tá? Amém. Glória a Deus, minha irmã. Pode É, orar. Deus Te agradeço permitiu. por esse livramento. Foi um livramento, um cuidado de Livramento. Deus sobre a sua vida, né? É porque Isso. Deus ainda tem um propósito. Senão a irmã Tem. já estaria na glória, mas não, ele tem um propósito na sua Não. vida, é te usar ainda como missionária aqui na terra. Isso. E assim, missões, não sei se alguém ficou sabendo que a proposta de missões agora é para trabalhar 7 igrejas, né? Não sei se alguém chegou ali ao material. Então, é Uhum, para trabalhar 7 igrejas de Apocalipse, né? E aí eu já olhei todo o material, já preparei todo o trabalho para iniciar dia primeiro, agora a gente inicia, né? Que eu vou uhum. iniciar dia primeiro com a escola bíblica, que aí eu peço a oportunidade da igreja, eu vou falar 2 dias da escola bíblica das 7 igrejas. Nós vamos evangelizar um dia na rua da igreja, chamando o pessoal para participar, e depois a gente vai começar o trabalho de acordo com a proposta missionária da igreja, né? Então tá bom. Amém, Vamos começar, vamos orar, né? amém. Poderoso Deus, poderoso Pai, quero agradecer a ti, Pai, por essa oportunidade, por estar aqui com esse grupo, Pai, que o Senhor me colocou. Com certeza será de grande aprendizagem para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, venha guiar, venha dar direção, venha ser luz para nós. E nós podemos fazer o melhor, Pai. Que cada um de nós podemos ser usada pelo Senhor, Pai. Eis-me aqui, Pai. Estamos aqui para cumprir a sua missão. O Senhor disse, ide pregar o evangelho. Então, Pai, usa-me, usa todas as pessoas que estão aqui, que o Espírito Santo do Senhor venha cada um de nós, Pai, guiando, dirigindo, que o trabalho não seja meu, seja do Senhor, e que eu Amém. tenha a oportunidade de ser usada por Ti, Pai. Agradeço a vida de cada pessoa que está presente aqui, peço bênção na vida de cada um, abençoa a família deles, Pai, tudo que eles for fazer, que seja feito para a honra do Senhor, que o Senhor venha cada vez mais nos guiando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, Pai. Que, Pai, peço também para todas as crianças, para as famílias que estão precisando de ajuda, que a gente seja instrumento, Pai, levando a palavra do Senhor, dando fé, esperança, Pai, para que a sementinha seja plantada. Muitas vezes a gente não vê nossos frutos, mas nosso papel é fazer, Pai. Nós fazemos que o Espírito Santo do Senhor vai guiando, vai iluminando e vai dando direção, Pai. Eis-me aqui, usa, Pai, usa cada um de nós para o seu trabalho, para a sua obra, para evangelizar, Pai. Que nós tenhamos discernimento, Pai, para que façamos o melhor de Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Estou vendo que tem mais alguns irmãos chegando para participar do nosso encontro. Sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar agora com vocês a tela e nós vamos começar o nosso treinamento. Aqui nós começamos com o nosso tema, evangelismo criativo e captação de crianças. Esse é o nosso desafio hoje, fazer um evangelismo criativo, inovador e captar crianças. Essa captação de crianças não é sequestro, tá bom? É atrair essas crianças, pescar crianças, assim como o Senhor nos enviou como discípulos para pescar homens. E eu quero que os irmãos olhem aqui para essa cadeira vazia e prestem atenção nessa frase. Olha só, essa cadeira, ela representa uma criança da sua cidade que ainda não conhece Jesus. Olhe para essa cadeira e pense aí em qual criança que você tem aí na sua cidade que não conhece a Jesus. Com certeza tem várias, né? Mas eu quero que você pense em uma específica nesse momento e esteja em espírito de oração por essa criança, né? Que o Senhor nos capacite, nos encoraje a ensinar e conduzir as crianças. Lá em Mateus 28:19 diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam discípulos, façam com que sejam seguidores de Jesus, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que nós possamos realmente assumir essa missão
que o Senhor deixou para nós. E as crianças, elas estão inclusas nessa missão, né? Elas fazem parte dessa pesca que nós precisamos estar fazendo ali. E um detalhe importante que nós precisamos pensar é que o Ministério Infantil, ele não é babá de culto, né? Você não está ali para passar tempo com aquela criança ou para cuidar dela para que ela não atrapalhe o culto dos adultos. Na verdade, as crianças, elas são um campo missionário. E o crescimento saudável é o fruto de intencionalidade. Você pode usar como base o modelo da grande comissão. Então, quando você olhar para a criança, não pense que ela está ali apenas para passar um tempo, tá? Ela está ali para um propósito, para que você anuncie Jesus para ela. Bom, e aí nós vamos pensar nesse texto agora, Mateus 9:37, que fala: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Nós sempre olhamos para esse texto em isolado e pensamos, não vai dar para fazer nada, porque a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, ninguém quer estar no ministério infantil, está todo mundo cansado demais para servir nesse ministério. E aí, muitas vezes, isso nos desanima, nos desestimula. E aí a gente começa a fazer simplesmente o básico, a passar tempo ali com aquela criança, às vezes até conta uma história bíblica, faz alguma atividade ali com ela, uma tarefinha, mas fica daquela maneira que eu disse antes, apenas como um passatempo, como uma babá de culto, sabe? E esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é colher. Esses dias eu fui com meu esposo para Paraúna, a cidade a qual nós temos uma congregação. E nós chegamos um pouco mais cedo, então nós fomos ali no lago da cidade conhecer e ver uma construção nova que estava lá. E aí nós olhamos assim para a cidade e conversando com ele, né, nós falamos assim: como tem colheita nessa cidade? Tem tanta família aqui que não conhece Jesus, que precisa conhecer Jesus. E nós temos poucos trabalhadores ali para poder servir ao Senhor. Mas aí, continuando esse texto, ele fala: ore ao Senhor da seara, ore para que ele envie trabalhadores. Então, o nosso primeiro passo deve ser orar e clamar ao Senhor por trabalhadores. E aí nós vamos direto aqui ao ponto da proposta da nossa dinâmica de hoje, a partir dessa introdução, entendendo a importância do ministério, ao evangelismo criativo. E aqui eu quero que vocês participem comigo, tá bom? Eu vou passar esses 5 pontos e depois eu quero saber de vocês se vocês fazem isso aí na sua igreja ou se você já até pensou, mas nunca colocou em prática, tá? Essa ideia de fazer essas estratégias aqui que são consideradas como o evangelismo criativo. Primeiro é o domingo do amigo. Desafiar as crianças a convidar um amigo, cada uma convidar um amigo ou 5 amigos, para estarem ali naquele culto do amigo, domingo do amigo, onde as crianças trazem ali seus visitantes e vai ter um culto especial ali para elas. Vou falar sobre todos e depois eu quero pontuar algumas coisas que eu ia pontuar agora. Vamos lá. Eventos temáticos e estratégicos, como você pegar uma data comemorativa e fazer uma programação especial, tipo Páscoa, Dia das Crianças, férias, né, que seria a EBF. Então, são atividades temáticas, eventos estratégicos que você pode usar aqui para poder evangelizar as crianças de forma criativa. Uma ação no bairro, brincadeiras na praça, sair para fazer evangelismo, convidar as crianças ali da rua para participar de um culto, de uma programação. Criar também kits de visitantes, quando a criança vem a primeira vez, ela ganha um brinde, um chocolate, um mimo ali. Ou também fazer um movimento nas redes sociais mostrando ali os bastidores do ministério. Bom, eu quero pontuar agora que tudo isso que eu falei aqui, às vezes você já faz. Às vezes, algum dia você já fez e até você está pensando em fazer. Mas eu quero que você olhe para essas atividades de uma maneira intencional, de uma maneira estratégica.
Por quê? Sabe, às vezes eu vou derrubar um ídolo aqui dos batistas agora. Muita atenção nessa hora, muita calma nessa hora. Muitas vezes a gente faz uma IVF, investe muito tempo preparando ali lembrancinha, preparando decoração, fazendo artesanato, e a gente gasta muito tempo com isso. Às vezes gasta dinheiro, aluga pula-pula, aluga alguns brinquedos infláveis e faz aquela festa incrível. Só que depois que termina a IVF, a rotina volta. E aí, muitas vezes, aquelas crianças ali da IBF, elas não vão para a igreja. E as que forem, vão chegar lá e falar, uai, mas esse aqui não é o mesmo lugar que eu vim aquele dia. Não tem decoração, não tem brinquedo, não tem uma atividade legal, nem um ensino muito empolgante, não. A tia tá lá descabelada, toda atrapalhada, com aquele monte de papel, com aquele monte de coisa para fazer e acaba que não faz nada, só conta a história e faz uma tarefinha. Entende? Que é diferente de você ter um evento temático estratégico, como, por exemplo, você fazer uma série de pregações sobre um tema de IBF, pode ser, mas você faz uma série ali, são 4 domingos no horário do culto que você costuma ter, e aí nessa série você faz sim, uma decoração que vai ficar lá um mês, aquela decoração. Você vai fazer um planejamento de material. Vou pegar um exemplo aqui de um que eu compartilhei com vocês no grupo há pouco tempo, que foi o Discípulos, que é um material de IBF e que aí eu sugeri, falei, pessoal, faça como uma série de mensagens. Ele é de 3 encontros, 3 sessões, mas o conteúdo é muito rico. Dá para fazer até 6 encontros, de 4 a 6. Então, quando você pega aquele material e vai explanar ali, explicar para as crianças que Jesus, ele escolheu seus discípulos. E ele escolhe seus discípulos não pelos dons e pelas capacidades, pela inteligência deles, mas ele escolhe porque ele ama cada um, porque ele conhece o íntimo do coração e sabia da fé dele. Então, ele escolheu os discípulos, depois ele treina os discípulos. E aí você vai falar sobre como a criança precisa ser treinada no seu dia a dia para poder se parecer com Jesus, para ser um discípulo de Jesus, ela vai sendo treinada, ela vai sendo preparada para a missão. E aí chega na última sessão, que é a do envio. Quando Jesus, ele morre, ressuscita, e aí ele fala para os discípulos que eles precisam ir e anunciar o evangelho a toda criatura. E fala para eles saírem em missão de 2 em 2, pregando e anunciando a salvação a todos. E aí, nessa série de estudos, então, as crianças elas vão ganhar cartinhas para colecionar ou para bater bafão. Não sei se vocês conhecem essa brincadeira, mas aí as crianças fazem isso de maneira com que ela vai querer vir na série toda, ela vai querer vir em todos os 4 ou 6 encontros, porque todo encontro ela vai ganhar algumas cartinhas para fazer a coleção dela. E quanto mais ela vir, mais ela vai ganhar as cartinhas e ao fim ela vai conseguir completar toda a coleção. É uma estratégia de, aqui tem lembrancinha, tem um evento temático e tem também, pode ser colocada ali uma ação de convite, como por exemplo, na última sessão, ela sai para fazer missões. Então, ela vai levar um convite impresso para os colegas da escola, para poder os colegas virem até a igreja, conhecer a igreja e aí fazer parte. E aí você parte dessa empolgação ali de um tema específico para poder motivar você, a sua equipe e todas as crianças a não faltarem. No Domingo do Amigo, por exemplo, você pode desafiar as crianças a vir, por exemplo, com um sapato trocado. O culto do sapato trocado. Ela vem com o pé de um tênis e o pé de sandália. E aí ela chega ali no culto e ela vai participar do culto. Eu já fiz isso aqui na igreja e foi incrível. Foi o culto que lotou. A sala ficou cheia, não tinha cadeira para as crianças sentarem. Porque elas ficaram curiosas. Como assim esse culto do sapato trocado? O que vai acontecer ali? E foi tão interessante porque eu tive essa ideia a partir de uma dinâmica que tinha na lição. Era até uma lição da revista Sorriso, que falava sobre a Samuel. E Samuel, quando ele foi
morar no templo ali, quando a mãe dele deixou ele lá para servir ao Senhor, ele servia com alegria. Ele limpava a igreja, ele servia as pessoas com alegria. E aí, nesse estudo, falava sobre uma dinâmica de todo mundo tirar o sapato, misturar ali, e aí ter que encontrar o sapato, para falar para as crianças que elas precisam guardar o sapato em casa, não deixar o sapato jogado na sala, ajudar a mãe a organizar, limpar a casa, lavar a louça, guardar as vasilhas, enfim. A dinâmica era com o propósito de fazer com que as crianças entendessem que servir era um privilégio e que as crianças serviriam ali no ministério infantil e também na casa delas. Então, esse culto é estratégico e as crianças ficam curiosas e é uma atividade simples. Nem precisou fazer decoração, nem lembrancinha, apenas pedir para eles virem com o sapato trocado. Temos também essa questão da ação no bairro. Você leva as crianças, por exemplo, da escola bíblica para a praça. Nós fizemos isso também na nossa congregação de Paraúna e foi muito especial. Nós tínhamos lá 3 crianças fixas, né? Que estavam participando sempre dos cultos. E aí, naquele dia, era próximo ali ao Dia das Crianças, nós falamos, olha, o culto vai ser na pracinha. Vamos fazer o culto na pracinha. Quando nós chegamos lá na pracinha, nós tínhamos só 3 crianças, mas nós preparamos um painelzinho com uma decoração, os balões. E aí, quando chegamos lá, as crianças tinham outras crianças lá brincando. E aí, naquele momento, as crianças se achegaram e convidamos elas para poder ouvir a história, para participar das dinâmicas das brincadeiras. E ali nós já reunimos um grupo com 7, 8 crianças. Tá vendo que em um culto nós conseguimos dobrar a quantidade de crianças? Então, apenas uma estratégia simples de fazer o culto na praça. Nesse caso, foi temático, então a gente fez uma decoraçãozinha, mas depois desse dia nós continuamos fazendo o encontro lá. E até que veio a chuva e a gente teve que voltar para o templo e fazer o culto no templo. Mas lá na praça nós estávamos com um grupo já de 8 crianças. E quando voltamos para o templo, ficamos com 4. Então, por quê? O templo, ele é uma estrutura legal e uma bênção, porque nós temos onde nos abrigar, ficar protegidos ali da chuva, mas a igreja somos nós. E onde nós estivermos, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei. Então, nós podemos fazer um culto na praça, fazer um culto em casa, fazer um culto no lago, na rua, enfim. Nós possamos ter liberdade e criatividade para poder anunciar Jesus de forma criativa e evangelizar mais crianças. Esse kit de visitação infantil é muito legal também, porque a criança visitante ela se sente amada, acolhida, né? Ela recebe ali um mimo, uma demonstração de amor. As redes sociais eu sou fã, mas eu sei que há um grande desafio, porque a gente depende muito da mídia da igreja para isso, né? Mas faça, talvez se você não tiver liberdade ou um contato direto aí com a mídia, né? Você pode fazer no seu Instagram, claro que tomando muito cuidado para pedir autorização prévia dos pais sobre a divulgação da imagem, direito de imagem da criança, ou então você faz algumas filmagens, filmando de costa, né? As crianças de costa e filmando você ali na sua rotina, na dinâmica do culto, para que os pais vejam que a criança ela não está ali apenas passando o tempo, mas que ela está aprendendo, que ela está vivendo os princípios bíblicos ali. E agora eu quero desafiar vocês aí. Queria desafiar 2 pessoas para me responder essas 2 perguntas e as outras eu gostaria que escrevessem aí num papelzinho. Espero que você tenha trazido um papel, uma caneta para fazer a anotação. O que a sua igreja já faz com relação a esse evangelismo criativo? E o que a sua igreja nunca tentou fazer dessas coisas que eu falei? Vamos lá, quem pode compartilhar com a gente? E o DES do setor universitário, Goiânia, com relação ao evangelismo criativo, sim, nós já realizamos alguns desses tópicos. Por exemplo, esse domingo do amigo,
Geralmente eu vou até à frente na hora que é chamado as crianças, né, para orar, para seguir para as salinhas, para os cultos, né, infantis. Eu sempre faço esse convite para os pais, avós, tios, que traga sempre o vizinho, um colega do seu filho, né, que venha até a igreja. Com referência a eventos temáticos, sim, todas as datas comemorativas, por exemplo, não carnaval, nós realizamos. Nós preparamos uma sala especial naquele domingo, com referência àquele tema, tá? Por exemplo, Uhum. nós já fizemos toda uma programação anual, e sempre nessas datas comemorativas, nós preparamos essa sala especial com o tema. Com referenciação do bairro, nós já programamos 4 nas praças, inclusive tem uma agora para abril. Iremos para as praças, vamos reunir os professores, né, os que podem ir, e até algumas crianças para estar participando conosco, e vamos, além de levar um kit para essas crianças, para divulgar os horários dos cultos, a gente também pode preparar uma brincadeira ali para chamar a atenção dos pais e das crianças. Porque eu já fiz uma vez com 2 crianças. Nós distribuímos algumas revistinhas sobre a vida de Jesus, né? E, e também os dados da igreja, e surtiu o efeito daquele mais ou menos 50 revistas que nós entregamos. Tivemos a visita de 3 famílias, né? Ou seja, eu sei que não é tanto, mas se for eu acho que já seria um ótimo trabalho, né? Os Uhum. kits visitantes nós não temos, e redes sociais nós temos. Todos os domingos nós tiramos as fotos, e com essas fotos nós divulgamos no grupo da igreja. E também no grupo da igreja, aquele momento da sala, do culto com as crianças, para divulgar. Isso aí é igual foi citado, eu acho de grande importância. Os familiares, eles ficam muito contentes, e geralmente no final do culto, eu converso com os pais, eu demonstro o que a criança fez, o que a criança realizou, o seu comportamento, mesmo que não seja todos, mas eu procuro sempre estar conversando pelo menos com um a cada noite, no término dos cultos. É isso. Ó, que bênção, irmã Idete. Maravilha, tá dentro do que nós estamos falando aqui. Mais alguém gostaria de compartilhar? Não? Eu vi que a Rebeca compartilhou. Eu li, agora eu não estou achando para eu ler de novo. Mas achei muito joia. Olha aí nos comentários para vocês verem o compartilhamento dela. Muito legal também. Depois eu quero, Rebeca, esse material para a gente compartilhar aqui no grupo. Se for aberto, né? Talvez é um material pago, mas se ele for gratuito, você podia compartilhar com a gente. Bom, vamos aqui para o próximo ponto, que é captação e retenção. Captação e retenção. Nós precisamos captar as crianças de alguma maneira e reter essas crianças. Retenção vem de um estado de condição do que permanece. Então, nós precisamos que as crianças permaneçam na igreja, não que elas venham de vez em quando, ou que elas apareçam só quando tiver uma boa divulgação do culto, ou uma dinâmica, ou uma festa, enfim. Então, tem algumas crianças que elas são, assim, festeiras, né? Só vem no dia da festa, só vem no dia que você chama, de forma individual, e aí, se você não chamar, ela não vem. Então, como que a gente faz para poder manter essas crianças? Captar novas crianças, falamos ali sobre o evangelismo criativo, mas agora vamos pensar um pouquinho em como captar e reter essas crianças aqui no culto, na nossa igreja. Então, porque nós não queremos só trazer essas crianças, mas queremos cuidar delas, queremos discipular, acompanhar e desenvolver um relacionamento discipulador, um relacionamento intencional com a criança e com a sua família.
Lembrando que a criança, ela não é uma isca para trazer a família, mas naturalmente a família acompanha a criança, né, até por cuidado e por segurança das crianças ali. Normalmente a família acompanha. Bom, então o primeiro ponto é que você tenha um cadastro organizado. É importante ter um cadastro organizado para que você saiba quantas crianças tem, qual a idade dessas crianças, se os pais frequentam ou não a igreja. Então, a data de aniversário para poder você mandar uma mensagem. Esse cadastro, ele é muito importante. E muitas vezes a gente negligencia porque dá trabalho, né? Dá trabalho manter ali a lista de chamada, manter o nome da criança, lembrar dos aniversários de todo mundo. Então, hoje em dia, com a tecnologia, nós temos algumas estratégias que facilitam isso. E eu vou passar aqui para vocês, olha só, é, uma opção bem simples e gratuita que funciona muito bem é o Google Forms. Não sei se vocês conhecem, mas o Google Forms, você pode criar ficha de visitante, você pode coletar ali o dado dos pais, contato, telefone, você pode salvar tudo em planilhas e depois você tira um relatório. Assim como eu coloquei aqui do lado um gráfico, você pode tirar um gráfico ali de frequência das crianças ou de nome dela, idade. Você pode fazer o organograma de acordo com a necessidade do que você está precisando naquele dia. Pode falar, Ildete. O Google Form teria o caminho, o endereço, posteriormente ser enviado no grupo para a gente? Tá ótimo. O Obrigada. Google Forms, ele tem no Google, né? Na hora que você abre ali a tela da internet, bem no cantinho tem uns pontinhos assim. E aí você clica naqueles pontinhos que aparece, tá? Mas eu vou fazer um print e eu coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Ele é bem simples, bem facinho de fazer mesmo. Acho que desligou e você falou alguma coisa. Não? Não, eu só confirmei, tá ok. Tá bom. A segunda opção que eu quero falar é uma opção intermediária. Ela traz mais organização, só que é um pouquinho mais complexa, que é o Notion. Você que gosta de organização estratégica, dá para criar cadastro da criança, controle de visitantes, histórico de contato com as famílias e fazer um checklist do acompanhamento ali daquelas crianças. Quando, por exemplo, ela ficar doente, você cadastra lá, escreve que ela ficou doente, e aí depois você pode estar colocando um lembrete para ligar para a família, para ver se ela melhorou, se está tudo bem, se ela já pode voltar a participar das programações. Então, outra ferramenta. E aí tem um que é mais caro, né? Que é um sistema que a igreja contrata, que é o da Church, que é muito bom. Você faz ali o cadastro não só do Ministério Infantil, mas pode fazer de toda a igreja ali, e você vai ter um banco de dados com relatório, controle de frequência, interação com secretaria e tudo mais. Então, é um recurso um pouco mais caro, né? Para as igrejas maiores é uma estratégia melhor, porque daí é muita criança e o controle fica ali mais fácil para poder você ter isso em mãos, né? O segundo ponto é o contato com os pais na mesma semana. Esse testemunho que a Ildete deu foi muito bom, porque você precisa manter um contato com os pais. É bom você falar para os pais como que foi, o que que você ensinou, o que que a criança está aprendendo, até para o pai saber o que que ele pode conversar com o filho e isso gerar um discipulado em casa, né? Entendendo que o discipulado ele é de primeira responsabilidade dos pais. Então, se você compartilha com o pai, com a mãe, o que que a criança aprendeu, fica mais fácil para a família acompanhar ali. Você pode mandar uma carta, né? Teve uma série aqui de mensagens que nós fizemos uma carta para os pais. E aí, todo culto, a criança levava uma carta com um resumo do que ele aprendeu. E foi muito legal, foi muito produtiva a interação dos pais. Alguns até gravaram os filhos contando a história em casa e foi muito jóia. Então é importante manter esse contato aí com os pais, entendendo que a principal responsabilidade do discipulado é deles.
Mas nós temos, principalmente em igrejas menores, né, muitas crianças que vão, que os pais não são crentes. E com esse cadastro, você vai ter o contato ali, o celular dos pais, e hoje em dia todo mundo tem o WhatsApp, né? Então, manda uma mensagem ali no finalzinho do culto, já deixa a mensagem pronta, a hora que o culto acabar, você envia uma mensagem falando sobre o que que a criança aprendeu, uma mensagem curta, né? E agradecendo a confiança e a parceria da família em enviar o filho para a igreja naquele dia. E então, demonstrar essa gratidão dá muito mais retorno do que você ficar cobrando, insistindo com a criança ou com o pai para poder levar aquela criança. Às vezes a gente convida muito, mas a gente não dá um feedback. A gente não demonstra para eles o que eles estão aprendendo. E ter um ambiente acolhedor, ter uma sala organizada, não chegar esbaforida, descabelada, cheia de coisa na mão, ali depois da criança. Então, eu sempre falo nos treinamentos de escola bíblica dominical e serve para o culto infantil também, para as festas e programações especiais, que o professor que chega na hora, ele já está atrasado. Porque o professor, ele precisa, né, o ministro ali de culto, ele precisa chegar um pouco antes, organizar o ambiente, deixar os materiais no lugar certo e receber a criança com alegria, com acolhimento, com amor. Assim como os pastores, os ministros de músicas fazem ali no culto maior, né, no culto da família. Eles chegam e recebem os irmãos, já começa a fazer um prelúdio, preparar o ambiente, e é isso que realmente nós temos que fazer também ali no culto infantil. E isso vale para o culto infantil mesmo, porque às vezes, na maioria das igrejas, elas fazem o culto só no momento da pregação do pastor, né? Não é o culto inteiro. E aí a ministra ali do culto pensa, não preciso ir mais cedo porque eu vou lá na hora do louvor, dou aquela arrumadinha na sala, coloco minhas coisas lá, e aí às vezes nem isso, né? Às vezes leva a bolsa cheia de coisa para o banco e aí depois vai para a sala levando as crianças e a sacola com as coisas todas. Então, isso é muito importante, preparar um ambiente acolhedor para receber as crianças. Ter uma equipe bem treinada, bem alinhada, sabendo o que que vai ensinar é muito importante e a comunicação clara. Estar sempre falando aquilo que você sente, o que você pensa. Então, principalmente como líder do ministério ali, você precisa ter uma comunicação clara e ter uma comunicação clara com a sua equipe. Eu falo muito aqui para a minha equipe da minha igreja local que eles podem me falar, me cobrar, porque às vezes a gente fala assim, não, vou preparar o material para você e tal, aí eu imprimo o material, deixo ele preparadinho aqui, e aí na rotina do dia a dia acabo não entregando para eles o material. E eu falo, a gente me cobra, manda mensagem, tá separado aqui, vem buscar, porque é recíproco, né? Tanto o líder tem que estar indo até o liderado, quanto o liderado até o líder. Então, esteja sempre ligado. Quem está escalado naquele dia é quem tem real responsabilidade com a classe, então ele tem que ir atrás realmente da necessidade do material, do que ele precisa para aquele dia, tá bom? E o Det gostaria de falar? Sim, eu gostaria de só fazer uma perguntinha, por exemplo, essa questão de chegar mais cedo, isso aí é normal, né? A gente chega mais cedo para organizar a sala, o material faltante. Agora, eu gostaria de saber se é incorreto, por exemplo, quando eu chego lá, geralmente eu vou preparar o lanche e as crianças sempre querem me ajudar. E aquele momento da ajuda, eles pedem, né? E eu deixo eles me ajudar, por exemplo, quando eu faço pipoca, pipoca doce, pipoca, né? Aquelas pipoquinhas, eles embalam as pipocas. Você acha isso que é correto ou não é correto fazer isso? Sim, sim, é muito bom colocar as crianças para ajudarem, sim, nesse processo. Entendendo que é antes do culto, né? Antes do culto começar. Porque você chegou mais cedo e às vezes vem, né, Sim, o filho do pessoal exatamente. do Ministério de Louvor, os filhos do pastor, e aí as crianças chegam mais cedo ali também, e aí ela vai oferecer ajuda, isso é ótimo. É muito bom para criar vínculo com a criança, né? E manter ali
o acolhimento dela e a liderança. Você já vai treinando líderes. Na hora que eles estiverem ali com 9, 10 anos, já é um professor auxiliar que você formou a partir dessa ajuda ali todo dia. Isso é muito bom. Vamos lá, então, para uma dica forte agora. Duas dicas, na verdade. Criança volta quando ela se sente acolhida. Então, se ela sentir que você conseguiu dar uma atenção devida a ela, você ouviu o que ela tinha para falar, você acolheu na hora que ela sentiu medo, na hora que ela abriu o coração, na hora que ela fez um pedido de oração, você deu a devida atenção e acolheu essa criança, ela vai voltar. Porque as crianças estão carentes disso, carentes de serem ouvidas, carentes de serem acolhidas. Um exemplo disso foi quando nós começamos aqui com o pequeno grupo online, na época da pandemia. E aí, no pequeno grupo, a gente fazia sala do Zoom, assim como nós estamos aqui hoje, e aí tinha algumas dinâmicas para que as crianças falassem, fizessem seus pedidos de oração, compartilhassem suas experiências. E aí as crianças todas tinham oportunidade ali na filinha para poder falar. Quando terminou o culto, foi interessante, acabou tudo, tinha alguns visitantes, e aí eu agradeci a presença deles. No outro momento, eu encontrei com a irmã de um dos visitantes que participou desse culto online. E aí ela falou assim: nossa, ele está ansioso para chegar quarta-feira de novo, para poder ter o culto de novo, o culto online, porque ele se sentiu muito importante de ligar o microfone e poder falar o que ele estava sentindo. E aí nós fomos conversando, e aí um dia eu conversei com essa criança e ela falou assim: tia, eu tento falar com a minha mãe, mas ela não me escuta. Ela só fica aham, 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 mas eu sei que ela não está entendendo o que eu estou falando. E o meu pai só fica deitado no sofá. Então, aquela criança ela estava carente, precisando falar o que ela sentia, o que ela tinha medo, o que ela estava preocupada com as provas que ela tinha que fazer. Então, às vezes, é um problema que para nós é muito bobo, muito pequeno, mas para ela é muito importante, é muito sério, né? Então, nós precisamos realmente acolher essas crianças e dar valor para o que ela fala, para o que ela sente. E os pais, eles permanecem quando eles se sentem seguros. Lembra quando eu falei sobre a importância de mandar uma mensagem para o pai, falando sobre o que a criança aprendeu? Ele vai se sentir seguro de que o filho dele não está ali só passando o tempo. Ele vai se sentir seguro de que o filho dele não vai se machucar ali. Não vai acontecer nada com ele, porque ele está seguindo uma rotina, ele está aprendendo alguma coisa importante, um princípio relevante. E não é só os pais crentes que se importam com isso. Muito pelo contrário. Eu pensava que era, sabe? Eu pensava assim, só os pais crentes que querem que os filhos vão para a igreja, que vão para uma escola cristã. Mas eu dei aula em uma escola cristã por 5 anos. E lá eu vi que tinha muitas crianças, muitas famílias que não eram crentes e que levavam os filhos para estudar numa escola cristã. E aí eu fiquei curiosa quanto a isso. E aí, uma vez conversando com alguns pais, eles falaram assim: não, eu não sou crente ainda, eu não sou crente, eu não sou do time dos crentes, mas eu acho que um dia eu posso ser sócio de vocês. Eles falavam assim: ainda não passei a ser crente, mas um dia eu posso ser sócio de vocês. Mas eu quero que meu filho fique aí, porque aí tem princípio, eles vão crescer com caráter, respeitando os mais velhos, e é isso que eu quero para ele. E na igreja também é assim, né? Meu padrasto não era crente, minha mãe não era crente, mas eles sempre me incentivavam a ir à igreja. Eu ia com a vizinha de carona, mas eles me incentivavam. Você tem que ir, não pode faltar, fica lá. Porque eles sabem que é um lugar seguro, é um lugar onde nós precisamos realmente ensinar e os pais pensam que as crianças estão aprendendo. Contei em uma outra live sobre a experiência de uma amiga que perguntou para a filha: filha, o que você aprendeu lá no culto hoje? Ela: nada, mãe. Ela: como assim você não aprendeu nada no culto? Ela: não, a gente só ficou lá jogando truco e uno, só passando tempo. Aí a mãe: mas isso foi depois da mensagem, da pregação, né? Ela: não, mãe, não teve pregação, não. Foi só jogando truco mesmo. Então eu achei isso assustador, realmente, porque aquela criança estava ali simplesmente passando o tempo.
E se você tivesse 30 dias para dobrar o número de crianças aí da sua igreja, o que você faria? O que você faria se você tivesse só 30 dias para poder dobrar o número de crianças? Um desafio para vocês. Hoje eu quero lançar esse desafio. Eu vou estar compartilhando com vocês algumas dicas para isso. Já estamos falando sobre isso aqui, mas eu quero colocar uns desafios práticos para vocês. Nós não estamos tentando encher as salas. Nós estamos tentando esvaziar o inferno. Lembra que eu disse isso no início do nosso treinamento? Esse é o nosso principal objetivo. E encerrando essa apresentação, eu quero lançar aqui o desafio de 30 dias. Quem está comigo? Levanta a mão aí. Quem está comigo vai aceitar o desafio de dobrar o número de crianças? Ai, ai, tinha umas bolsinhas meio tímidas, mas eu sei que vocês são ousados, corajosos e vamos aí juntas nesse desafio. Olha só, vou falar um resuminho das 4 semanas que representa esses 30 dias. E durante esses dias eu vou colocar o lançamento lá do desafio no nosso grupo de WhatsApp. Ah, aqui, deixa eu só ler alguns comentários aqui, peraí. Tereza teve que sair. A Rose não conseguiu ligar a câmera. Tudo bem, Rose. Mas olha só, o desafio é o seguinte: na primeira semana, nós vamos focar na visibilidade. Nós vamos atualizar o nosso Instagram. Você vai dar uma olhadinha no Instagram aí da sua igreja e vai ver, será que está tendo visibilidade? Será que as pessoas estão vendo o movimento, o ministério infantil ativo na sua igreja? Sabe por quê? Deixa eu ver, quem é mãe aqui já pensou assim, eu preciso ir hoje num restaurante, quero ir num restaurante, e aí eu vou olhar para um restaurante que tem um playground para o meu filho brincar, que tem um lugar seguro para ele ficar, onde a gente vai poder comer, ou um lugar silencioso, calmo, onde a gente vai poder sentar e conversar? Já pensou sobre isso? Muitas vezes os pais procuram um lugar, uma igreja, onde os filhos vão estar, vão ser atendidos ali, vai ter a devida atenção ali para os filhos dele. Então, ele vai querer um lugar e ele vai pesquisar. Ele vai olhar no Instagram, ele vai olhar no Google lá para ver o endereço, e lá no Google, não sei se vocês têm aí na igreja de vocês, mas você pode cadastrar a igreja no Google e colocar algumas fotos. Então, se você coloca lá fotos de crianças, do Ministério Infantil, de atividades, as pessoas vão ver que ali tem um ministério para crianças, tem um lugar para as crianças estarem. Então, nós precisamos, então, desse desafio. Ó, Larissa, vou fazer de tudo para multiplicar nossas crianças de 23 para 46. Olha só, Larissa, muito bem. Vamos para esse desafio. Então, o primeiro passo nessa primeira semana é aumentar a visibilidade, atualizar o Instagram, postar a rotina do Ministério Infantil. O que que tem aí na sua igreja para criança? Aqui na minha igreja, por exemplo, tem escola bíblica, tem culto infantil, tem pequeno grupo, quarta-feira, culto infantil, tem um culto por mês das crianças, que a gente chama de culto kids, que é um culto temático, na quinta-feira, uma vez por mês. E tem também a oração intensiva, que é um sábado, onde a gente tira um horário para as crianças orarem. Normalmente as crianças da igreja, mas tem muitas crianças visitantes que vêm nesse culto de oração também, ficam curiosas para falar com Deus e vêm nesse culto de oração. E temos também o projeto Que Demais Aprender, que acontece de segunda a sexta, no período da manhã, das 8 da manhã até as 11. Então, esse é o maior projeto que nós temos, né? Que tem uma quantidade maior de crianças. Nós temos 50 crianças aqui cadastradas no projeto. E na igreja, nessas outras programações, temos um grupo de crianças que não faz parte do projeto. Então, esse é o nosso maior desafio. Colocar tudo ali na ordem, né? Qual é a dinâmica,
qual é a rotina do Ministério Infantil na sua igreja, que dia que tem programação. E aí, você vai fazer uma arte também divulgando para os pais, falando com os pais, porque são os adultos que têm Instagram. O Instagram não é para criança, né? Não deveria ser, apesar de ter algumas crianças que têm Instagram, né? Mas a idade ali para Instagram é de adolescente para cima. Então, a divulgação ela vai ser direcionada aos pais, para os pais trazerem os filhos para esse ambiente seguro onde você está oferecendo ali. Na segunda semana, o desafio é você fazer um movimento. Você vai planejar já uma programação especial. Pode ser o culto do amigo, ou pode ser um convite impresso que você vai entregar para as crianças da sua igreja e elas vão levar para a escola. Isso funciona muito bem. Sabe uma outra coisa que eu fiz aqui também? Foi peguei o grupo de WhatsApp da escola do meu filho, peguei e salvei todos os contatos. Até os que eu não, até não, né? Eu não conhecia quase ninguém da turma dele, estava no comecinho do ano passado. E aí eu salvei o contato de todas as pessoas ali. Tinha 40 e poucos pais naquele grupo. Salvei o contato, aí eu não sabia o nome, né? Eu salvei assim, colega do Miguel, colega do Miguel, colega do Miguel. Aí mandei uma mensagem, eu falei assim: Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu sou mãe do Miguel, coleguinha do seu filho, e nós vamos fazer uma programação muito especial aqui para as crianças aqui na nossa igreja. Eu queria convidar seu filho para vir participar. O Miguel vai ficar muito feliz em receber o convite, receber seu filho aqui com a gente. E vai ter brincadeira, pula-pula, futebol. Então você podia trazer ele para participar? Muitos dos pais responderam, a maioria positivamente, falando que levaria o filho, outros falaram que não podia, que tinha programação na igreja deles e tal, e aí eu agradeci a resposta. Olha só, um simples contato pelo WhatsApp. E aí já veio um grupo fazer visita, né, conhecer a nossa igreja a partir desse convite. Então, talvez você não tenha filho pequeno, né, criança na escola, mas tem alguém aí da sua igreja que tem, né? Tem uma criança da sua sala, do culto infantil, da IBD, que tem contato. Então, você vai ali na segunda semana fazer um planejamento de um culto especial. Eu sugiro o culto do amigo. Então, na primeira semana, você desafia as crianças a divulgar, você divulga, e na segunda semana você faz essa programação especial ali. Ou você pode começar uma série de mensagens, a série Discípulos, ou essa série aqui que a Rebeca sugeriu. Olha só, achei muito legal. Ela colocou aqui nos comentários, ó. Já fiz um parecido numa EBF, com o tema Time de Jesus no ano da Copa. Cada atividade que as crianças faziam ou participavam durante 3 dias, elas ganhavam um envelope com figurinhas para completar um álbum com o time de Jesus, que eram os discípulos. E quem completava, no último dia, trocava por algum brinde. Foi muito bom. Até os adolescentes grandes quiseram participar. Olha que legal. Então, você planeja aí, ou um culto especial do amigo, ou uma série de mensagens que você pode trabalhar usando até um material de EBF, só que você vai colocar no culto regular, tá? A divulgação impressa para as crianças levarem para a escola. Divulgação no bairro, você pode sair no seu bairro convidando as crianças, né? Pode levar as crianças para ir com você. Tá tendo uma trend agora, e trend é legal, né? Para poder conseguir visibilidade. Tá tendo uma trend agora de espalhar balão com mensagens. E tá chegando também a Páscoa, né? Uma boa oportunidade para a gente poder sair na rua com as crianças, colocando os balões na casa das pessoas ali com uma mensagem evangelística, um convite para esse culto. Na terceira semana vai ser o passo de conexão com os pais. Nesse momento, você vai enviar mensagens personalizadas para esses pais, vai organizar ali o seu cadastro, vai conferir se o seu cadastro está organizado e vai ter um grupo de transmissão. Ou um grupo de WhatsApp, eu acredito que você já tenha aí um grupo do Ministério Infantil com as crianças da sua igreja, com os pais das crianças da sua igreja, né? Se você não tem, você pode criar um grupo assim, ou você pode fazer uma lista de transmissão.
que daí quando você enviar uma mensagem, vai para todos os pais, né? Então, isso é muito legal, muito interessante fazer para poder ter essa conexão com os pais das crianças da sua igreja. E na quarta semana vai ser a semana da experiência. Você vai estar com a sala organizada, uma recepção calorosa, muito animada, preparar uma lembrancinha simples ou alguma brincadeira bem estratégica, como, por exemplo, a brincadeira do sapato trocado, né? O evento do sapato trocado ali, o culto, para poder as crianças terem uma memória, um momento de memorial ali sobre esse culto, né? Essa experiência que eles tiveram de um mês trabalhando para poder dobrar a quantidade de crianças. Nailândia se despedindo, vai ter que sair, foi bênção estar com vocês, irei participar desses conhecimentos aqui adquiridos. Que bênção, Nailândia, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, Deus te abençoe. E compartilha com a gente esses materiais, hein? A Nailândia tem uma criatividade incrível. Esses dias ela compartilhou uma comigo lá, foi muito bom. Depois eu vou passar para vocês. Então, meninas, uma outra dica que eu quero dar para vocês, que é um extra aqui, né? Que é o pós-culto. Não sei se vocês têm aí na igreja de vocês um cantinho do café, onde os irmãos, depois do culto, tomam um cafezinho, fica conversando, ou na hora que acaba o culto, todo mundo some e o irmão que fecha a porta fica lá apagando a luz para todo mundo ir embora. Quero ouvir aí. Quem tem o irmão que apaga a luz e manda o povo embora, e quem tem o cantinho do café, que fica ali tomando café, conversando depois do culto? Quem vai falar? Essa ideia é muito boa do cantinho do café, é interessante. Mas sempre a gente tem cantina, né? Assim, às vezes tem cantina de missões, aí o pessoal fica, por exemplo, domingo passado nós tivemos o caldo. Então, assim, o pessoal adquire o caldo e fica lá mesmo se confraternizando. Sempre tem esse Maravilha. momento. A cantina é ótima, ainda levanta recurso. Fazer uma cantina do Ministério Infantil também. Heloísa, quer falar? A gente faz o chá, né? Todo final de culto agora a gente está fazendo, está realizando chá. E aí a gente até pensou em escalar, né? As famílias, cada família traz um chá no domingo. Então, acho que vai ser muito bom assim também, para estar envolvendo, né? Novamente os irmãos. Ótimo, muito bom. Alguém levantou a mão aqui. Quem está com o Motorola G54? Oi, boa noite, sou eu. Boa Sou a noite. Sara, eu sou aqui de Goianira, estou aqui a convite da Nailândia, e a gente aqui em Goianira, nós temos o Chá das Irmãs. A gente tem a escala, a qual no final do culto, duas irmãs ficam responsáveis, né, por um domingo, né, duas irmãs de cada vez, e no final Uhum. a gente confraterniza, a gente conversa, a gente não sai correndo do culto, não, a gente conversa, é um momento muito legal. Muito bom, muito bom. Então, esse momento ali da comunhão é muito bom e muito importante. E nós, como Ministério Infantil, nós temos que ter um olhar para as crianças nesse momento, porque senão fica um momento de estresse ali. Porque na hora que acaba o culto, a gente libera as crianças e aí é responsabilidade dos pais. Isso tá ok, não é isso que eu quero que vocês façam no sentido de ter a responsabilidade de cuidar das crianças depois do culto. Mas nós precisamos pensar nas crianças. Por exemplo, tem café, tem chá, mas não tem o suco, porque normalmente as crianças não tomam nem café nem chá, né? As crianças aqui da nossa igreja até que tem algumas que gostam de chá, mas isso eu acho que não é muito comum. Então, coloca lá uma jarrinha de suco para as crianças. Não precisa servir o lanche lá na sala. Coloca junto com os adultos. Porque a criança vai estar ali na responsabilidade dos pais, já libera uns minutinhos a mais para o seu culto infantil ficar um pouco mais produtivo, mais, né, mais intencional. E aí a criança vai lanchar lá junto com o pai, na hora, na responsabilidade dele. Uma outra questão é você preparar um espaço de brincadeira. Não sei se nem todas as igrejas têm, né, um gramado, um pátio ou um playground ali, pula-pula, parquinho,
que é interessante, se tiver espaço, faça aí uma cantina, né, Ildete? Vamos fazer uma cantina para poder fazer um playground na igreja para poder as crianças brincarem. Mas talvez eu penso assim, ah, não, o templo é pequeno, eu tenho só um corredorzinho ali onde a pessoa passa para poder ir no banheiro. Aham, você pode fazer um playground nesse corredor e você gasta só R$ 35, sabia disso? Quem acredita na minha estratégia? R$ 35 para fazer um playground em um corredor. Quero saber se vocês acreditam em mim. Faz assim ou sim? Acreditamos. Acredita? Olha só como que você vai fazer isso. Você vai pintar, comprar uma tinta, só uma latinha de tinta, ou pedir para os irmãos da igreja, né? Se for para gastar só 35, você vai ter que pedir. Vai falar para os irmãos assim, irmãos, tem alguém aí que talvez pintou a casa esse ano, sobrou um pouquinho de tinta? Eu preciso só de meia lata de tinta, ou meio litro de tinta, branca ou bege, ou um verdinho claro, e aí você vai pedir, com certeza tem algum irmão que tem. Esse ano eu pedi aqui na igreja, eu acho que vocês viram, né? Eu postei, algumas irmãs entraram depois, mas eu postei lá no grupo que eu pedi. E aí duas irmãs falaram, olha, eu tenho tinta aqui que sobrou. E uma irmã falou, não, é só um pouquinho que eu tenho. Na hora que ela entregou, a lata estava cheia. Eu usei só a metade e ainda sobrou. E aí a gente pintou a parede da sala. Mas o desafio agora é pintar o corredor. Você vai fazer ali uma amarelinha. Você vai fazer uns pezinhos. Você coloca assim, dois pés para frente. Aí você coloca um pé de ladinho. Aí você põe um pé sozinho. E aí faz tipo uns passinhos assim para as crianças passarem. Você pode fazer um caracol. Então você vai usar o seu espaço ali. Pode fazer um jogo de ludo, um jogo da velha, riscando ali o chão, pintando o chão. E quando acabar o culto, que os pais estiverem ali tomando café, fazendo um momento social deles, as crianças vão ficar ali brincando. Elas vão brincar ali naquele espaço, naquele corredor, ou no playground, ou no campinho que você tiver lá, um gramado, ou um golzinho, enfim. Você precisa realmente pensar nas crianças nesse momento. É um momento estratégico. Sabe como é bom a criança sair da igreja chorando porque não quer ir embora? A gente já viveu essa experiência aqui, da criança ir embora chorando, suado, toda suja, chorando porque não queria ir embora da igreja. E aí, com certeza, o pai vai querer trazer ela de volta para a igreja, porque aquela criança gostou daquilo ali. E quando a criança não quer estar na igreja, o pai não vai. Principalmente os pais de hoje em dia, os pais mais novos, porque faz tudo que a criança quer. E aí a gente fica só criticando, ah, esse pai faz tudo que a criança quer. Se o filho não quer vir na igreja, o pai não traz, e tal, e tal. E a gente fica reclamando. Em vez de reclamar, a gente precisa pensar assim, peraí, já que ele faz tudo que o filho quer, deixa eu fazer esse menino querer vir para a igreja. Então vai ser um culto legal, ele vai aprender, ele vai ser acolhido, ele vai ser ouvido no culto, e depois do culto ele ainda vai brincar com os amigos, tomar um suquinho, comer uma bolachinha. Não, então essa criança vai chorar para não ir embora. Vai querer vir para a igreja todo dia. E esse é o nosso desafio, fazer com que essa criança queira vir. Eu não estou falando para você fazer um circo, vocês estão me entendendo, né? Não é o extremo que eu tô falando. A gente não vai ficar só jogando ludo lá na sala. Vai ter o culto, como nós já falamos, vai ter um ensino ali estratégico, dinâmico, mas também vai ter um momento de comunhão. E é importante esse momento de comunhão. Nós temos como adultos, né? No culto das mulheres da MCM, sempre tem um lanchinho lá no final e é tão gostoso, por isso que as mulheres vão. Às vezes a criança vem só por causa da comida. Esses dias tinha um menino que estava faltando muito o culto aqui. A mãe dele e o pai vinha e o menino não vinha. Menino de 8 anos. Aí eu falei com a mãe, falei, mãe, por que que o fulaninho não tá vindo no culto? Aí ela falou assim, ah, é porque ele quer ir lá no culto da minha mãe, na igreja da minha mãe, e eu deixei ele ir, porque é a igreja, tudo, né? Ele tá feliz lá e eu deixei ele ir. Aí um dia eu encontrei com ele, né, com o fulaninho. Cheguei nele e falei, e aí, fulaninho, por que que você não tá vindo na igreja? É tão legal o culto, a gente tá fazendo a série de mensagem tal, tá acontecendo isso e aquilo. Aí ele falou assim, não, tia, é porque lá na igreja da minha avó eu ganho leite. Aí eu vou lá na igreja da minha avó, porque todo culto eu ganho leite. Aí eu falei, ah, bonito, eu vou te dar leite também, você vai vir ganhar leite aqui.
Falei brincando com ele, né? Mas lá é uma ação social que a igreja faz e ela dá 1 litro de leite para cada criança no final do culto. E aí ele vai por causa do leite. Então, nós precisamos realmente ter essas estratégias para poder atrair e conquistar as nossas crianças e fazer com que elas se sintam à vontade, sintam em casa, tenham liberdade em estar na igreja. E aí a gente não vai ficar o tempo inteiro brigando com eles. Desce daí, não mexe na bateria, não mexe no instrumento, vai estragar, o microfone vai cair. Não, a gente vai deixar que a criança aprenda, né, que tudo tem o seu tempo. Tem um momento em que ele vai poder experimentar ali os instrumentos, fazer parte da equipe de louvor. Mas tem um momento da comunhão que é para ele brincar com os amigos, para ele interagir, para ele tomar um cafezinho, um chazinho, um suquinho, enfim. E aí é um momento preparado para isso, tá? Então, finalizando aqui com essa dica, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz em compartilhar isso com vocês. Eu vou colocar em prática aqui na minha igreja também esse desafio. E eu quero ver o feedback, o retorno, por favor, hein? Eu quero ver se vai dar fruto, se todas vão estar empenhadas nessa missão, se vai ter alguma dificuldade. Às vezes, no caminho, no meio do percurso, a gente vai ter dificuldade com esse desafio. Mas se a gente compartilhar umas com as outras, a gente pode ajudar uma outra a vencer cada desafio que tivermos nesse caminho, tá bom? Gostaria de orar agora, mas antes disso eu queria saber se alguém tem alguma palavra que gostaria de compartilhar, algo que tocou no seu coração, te encorajou, ou algum pedido especial que queira fazer também de oração. Maria, abriu o microfone? Abriu? Ildete. Heloísa? Eu quero pedir que as irmãs estejam orando pela nossa igreja, né? Pelo nosso recomeço, pelas nossos líderes, né? Pelas professoras, né? Que nós possamos usar essas estratégias, né? É igual você falou no começo, que tudo que a gente faz tem que ter intencionalidade. Por mais simples que seja, tem que ter uma intenção, né? E que nós, né, do Ministério Infantil, aqui na nossa igreja, nós possamos colocar isso realmente nos nossos corações, né? E que nós possamos ser usadas pelo Senhor nesse ministério, né? Claro que a gente fica meio insegura, assim, de fazer alguma coisa, mas a gente escutando, né, participando desse encontro, a gente vê que tudo é possível. Deus é um Deus do, né, do possível e Deus restaura o que deve ser restaurado. E eu acredito que Deus tem grandes planos na nossa igreja e esse curso, assim, o que foi dito aqui, falado, foram coisas que, assim, eu me incentivou mais ainda, né? E que as irmãs estejam orando pela nossa igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir juntas nessa missão. Ildete? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de todos nós, né, que estamos, mesmo que online, mas estamos perto, né, para aprender tudo que foi passado é de grande importância em nossas vidas e também para o ministério. Lembrando que tudo que fazemos em nossas vidas é para a honra e glória do Senhor. Então, que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando discernimento e capacitação para a gente conseguir atingir essa meta dos 30 dias, né? Dobrar o número de crianças. Que é muito importante. Aliás, que o mais importante é tirar essas crianças desse mundo lá fora, esse mundo de divisão, de um mundo que não é um caminho verdadeiro, que o caminho verdadeiro ela está perto de Jesus, junto com os ensinamentos de Jesus Cristo. E é isso. Amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém gostaria? Não? Ok, eu vou estar orando, agradecendo ao Senhor por esse tempo e depois da oração eu queria fazer uma foto com vocês. As irmãs que estão aí com a câmera desligada, se puderem se organizar para poder
ligar a câmera só para a gente fazer um registro desse momento.